E aí, meu amigo, minha amiga, que bom que você veio, que bom que você está aqui. Estou aqui regando, refrescando uns arranjinhos nossos aqui. Esses arranjinhos que ficam no tempo assim, né, gente? Que tem pouca terra, eles secam bastante, então a gente precisa estar sempre regando eles. Mas hoje o vídeo não vai ser só sobre rega, viu? Tem um compromisso aqui com vocês. Quem estava aqui ontem viu a gente decapitando uma matrizeira de colher de cobre. Peraí, gente, deixa eu desligar a água, porque não pode gastar água também, né? Só um minuto. Voltei. Água desligada com sucesso. Tava regando umas coisas aqui. Mas ontem, quem esteve aqui viu sobre a nossa decapitação, sobre matrizeira de colher de cobre, de colher de prata. Então, eu ensinei vocês passo a passo como faz para decapitar com sucesso, para que os brotinhos venham no lugar certo, para que o matrizeiro não sofra. E às vezes a gente acaba perdendo o matrizeiro, né? Porque às vezes decapita no lugar errado, não deixa folhas. Então eu ensinei tudo certinho para vocês lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar comentário também, que eu mesma, Manu, tô respondendo o comentário de vocês lá. Inclusive, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar aqui o link na descrição para você aprender tudo sobre decapitação desse calanchoe, que foi a colher de prata e a colher de cobre, tá bom? E hoje fiquei devendo o vídeo do plantio, né? Então, após a decapitação, no dia seguinte, né, vou fazer o plantio e eu vou mostrar tudo para vocês do plantio, qual é os cuidados que a gente tem que ter agora quando a gente decapita, né, com mudas recém-plantadas, pra gente fazer, né, a propagação disso, e também com os cuidados do matrizeiro, tá? Porque o matrizeiro tem que ter um certo cuidado após a decapitação. Não pode só simplesmente cortar e sair correndo. Precisa cuidar dele ali, tá bom? Então, hoje é isso que você vai aprender. Não reparem, gente, que eu tô só assim, ó, o pó da rabiola, porque ontem a gente foi viajar, buscar plantas, então saímos daqui 4h30 da manhã, buscamos plantas, voltamos, aí fizemos todos os afazeres da loja. Hoje, 4h30 da manhã, na estrada, de novo atrás de plantas para vocês. Gente, é muito cansativo, mas fazer o que ama é como se fosse a cada cansaço uma injeção de ânimo, sabe? Porque é muito bom. Então, por mais, né, que seja cansativo, a gente fica muito feliz de ter conseguido as plantas maravilhosas, né? É o nosso compromisso com vocês de toda semana trazer coisas magníficas aqui, e nós conseguimos. E deixa eu contar uma coisinha pra vocês, não pulem essa parte, por favor. Quem aí já tá sabendo do nosso projeto, que já vai acontecer agora na semana que vem, que é do Dia das Crianças. Então, tudo que a gente vender até amanhã, até sábado, tudo que a gente vender até sábado, 10% será revertido para crianças carentes. E ontem eu fiquei um pouquinho triste, porque eu fiz as contas, né, de quanto a gente tinha arrecadado até ontem e não daria para atender nem 50 crianças. E os locais que a gente vai atender, né, que são comunidades, tem muita criança. Então 50 não é praticamente nada, gente, porque é muita criança mesmo. Então eu não queria, assim, ter a frustração de chegar no lugar e escolher a criança que eu vou atender. Então eu gostaria de atender pelo menos 100 crianças, mas a gente não teve o faturamento ideal para isso. Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Por isso que a gente, ralou, gente. A gente tá fazendo a nossa parte aqui. A gente tá ralando muito para conseguir. Também com outras pessoas, né, pessoas da família, que estão pedindo ajuda para bastante gente, pra gente conseguir realizar esse projeto aí de fazer um dia especial no Dia das Crianças. A gente ia fazer a entrega no domingo, vocês vão acompanhar tudo aqui no YouTube, a gente vai fazer a filmagem, mas eu não sabia, quarta-feira é feriado nacional, né, dia 12 de outubro. Então a gente vai mesmo no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, com essa carreata aí, distribuir os brinquedos. Então amanhã vai ser um dia muito especial aqui, vai ser o dia das novidades da semana mesmo. A gente vai postar o vídeo aqui pra vocês e assim, tá muito especial. Então eu gostaria de pedir ajuda de vocês. Se vocês quiserem comprar alguma planta, entre no nosso site, vê o que vocês acham,
né? De repente é uma ótima oportunidade de vocês terem nossas plantas em casa e ainda nos ajudar nesse projeto lindo de reverter, né, uma parte do nosso faturamento aí para crianças carentes, tá? Mas agora bora pro vídeo, que hoje também tem muito conteúdo, a gente vai plantar e eu vou começar falando dos cuidados com os matrizeiros, tá? Então, agora vamos comigo que eu vou levar vocês ali dentro do matrizeiro pra gente conhecer juntos quais são os cuidados. Vamos lá. Olha aí o nosso matrizeiro de colher de cobre, tá? Esse matrizeiro, ele tava bem cheio. Ele é um matrizeiro bem velho, já foi tirado várias mudas. Então, assim, não era um matrizeiro tão cheio, tá? Mas eu também não tirei tudo. Eu poderia ter tirado essa. Mas como eu falei ontem pra vocês no vídeo... Inclusive, gente, uma pausa. Pausa, dedo no like, que isso nos ajuda muito aqui. Compartilha com a amiguinha e se inscreve no canal, tá bom? Ó, então, voltando aqui. Quem não assistiu o vídeo de ontem, lembrando que tá na descrição, tá? E esse matrizeiro aqui, a gente não depenou ele, porque é uma decoração aqui da loja também. Então, a gente usa isso como decoração. Então, por isso que eu não deixei ele tão pelado. Mas poderia ter decapitado muito mais, tá? Então, quais são os cuidados? Ontem eu já falei aonde deve cortar e tudo mais. E depois tem que ter um cuidado com ele, tá? Pra você não correr o risco de perder, nem por fungo, nem por enfraquecimento, tá? E ele, além de sobreviver, ele precisa continuar brotando, concorda? Porque o matrizeiro é a mãe de todos, então ele precisa continuar brotando. Então, quais são os cuidados após a decapitação, tá? Vocês podem ver que de um dia pro outro... Aqui, ó, ele já cicatriza, tá? Então, o ideal é que esse matrizeiro, ele não tome chuva ou você regue ele no dia da decapitação, tá? Por exemplo, se chover hoje tá com previsão de chuva aqui, já não tem problema, porque ele tá, ó, bem cicatrizadinho aqui. Mas, mesmo assim, eu vou dar uma segurada, tá? Eu vou colocar ele embaixo aqui da estufa, então não vai chover nele. Por quê? Porque se a água penetra muito aqui, pode acontecer de apodrecer o caule, e isso a gente não quer, tá? Cuidado número 2, então primeiro foi carrega, não pode regar no mesmo dia, então espera aí pelo menos uma semana para você regar o matrizeiro depois por cima, tá? Pela raiz pode tranquilamente, pode continuar dando água para ela, é só não molhar as folhas, tá? Segundo cuidado após que eu cortei isso daqui, ó, tá vendo? As folhas de baixo, elas ficam com menos exposição solar, porque a folha de cima dá sombra na folha de baixo. E o que acontece? Os brotinhos vão sair daqui, né? Então, aqui vai nascer uma outra hastezinha e vai nascer o brotinho. Para esse broto vir mais rápido, tá? O que a gente precisa fazer? Tirar do sol pleno. Então, se a sua planta fica assim, no sol pleno, você precisa tirar ela do sol pleno. Por quê? Porque além das folhas de baixo que podem queimar, e né, esteticamente seu matrizeiro não ficar tão bonito, os brotinhos, eles nascem e podem queimar também os brotinhos. Daí o que acontece? Se queima o broto não vinga, tá? Então a gente precisa dar saúde pro broto. Então, nesse momento, você pode colocar ele num local com sol da manhã. Esse matrizeiro aqui, ele não fica aqui no tempo. Eu coloquei aqui só pra gravar. Ele fica ali, ó, nesse espacinho, que nesse espacinho ele pega só o sol da manhã e fica aqui embaixo, tá? Então, aqui vocês podem ver que até uma bancada de colares que é só o sol da manhã. Então, ele vai ficar aqui. Eu não vou tirar ele daqui, porque o sol que tá aqui, além de ser protegido pelo plástico, ele é um sol, assim, ameno, solzinho da manhã, então não vai ter problema, tá? Então, tanto para esse matrizeiro quanto para a colher de cobre, que eu vou mostrar para vocês, é o mesmo. O matrizeiro da colher de prata está aqui. E como eu falei pra vocês, eu também não decapitei o total dele, porque ele serve de decoração, ele tá bem na entrada da loja, então eu não quero que, né, fique muito pelado. Mas esse daqui, ó, ele pega um solzão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele mais pra lá, pra que os brotos, hora que venha, não queimem, tá? Olha aqui, ó, já tá bem cicatrizadinho, bem bonitinho. E eu não passei nada aqui, tá? Ó, eu não passei nada aqui nos caulinhos, então eu não vejo necessidade disso, de ficar com tanto amelindro assim com isso, tá? Não precisa passar canela, nada disso, porque o caule é fino, ele cicatriza super rápido.
E aí, Manu, decapitei, eu posso adubar? Pode, é uma boa hora para você adubar esse vaso, tá? Então pode regar com adubo ou pode, né, repor o seu adubo. Então tem adubos hoje granulados que a gente recomenda de 3 em 3 meses. Pode fazer a reposição após a decapitação, tá? Vai dar uma injeção de ânimo aí, os brotos vão vir bem firminhos. Esse cuidado que eu tô falando pra vocês, tanto da colher de prata quanto da colher de cobre, elas são das minhas espécies, né? São calanchoes. Mas esse cuidado não significa ser o mesmo para outras espécies. Então, para Sedum é um cuidado, para colar é outro, para equevérias é outro, tá? Então, para crassula pode ser outro também. Então, cada espécie tem as suas particularidades. Então, por isso que eu vou fazer uma série aqui de decapitação. Então, escrevam aqui embaixo qual planta que vocês gostariam de ver eu decapitando aqui e dando dicas pra vocês. Então, vamos lá pro plantio, porque é lá do outro lado. Vocês vão acompanhar. E então, agora vamos pro plantio. E primeira coisa, pra gente plantar, pra gente ter uma base boa, a gente tem que pensar no substrato. Aqui a gente sempre indica o Biomix, porque é o que sempre funcionou pra nós. E é o que a gente recomenda, né? Então, assim, Biomix sem erro. Não vem erva daninha, é um substrato super bem preparado, uma empresa super honesta aí, que está há muitos anos no mercado. Então, eu indico para vocês plantarem sempre do Biomix. O que eu faço para agregar o Biomix? É igual só feijão é gostoso, né, Sil? Mas feijão com bacon e calabresa é melhor ainda, não é? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente mistura aqui, junto com o Biomix, palha de arroz carbonizada ou perlita e carvão triturado, tá? Então, como que é a mistura disso? Bastante pergunta disso aqui. Cada parte de terra que você usar, vamos supor, ó, um vasinho cheio de substrato, né, do Biomix, você vai usar metade da metade de palha ou perlita e mais metade da metade de carvão triturado. Então, essa mistura vai ficar uma mistura bem homogênea, mas que prevalece sempre o substrato, tá? Já estou com o meu vasinho preparadinho aqui, eu vou usar um pote 11, mas antes eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas, ó. Eu esperei um dia para fazer esse plantio, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, que já tá um pouco cicatrizado. Não sei se no vídeo dá pra ver, mas tá bem durinho já. Então, não precisa se preocupar, nem passar canela, porque o caulinho aqui desse tipo de espécie é bem fininho, tá? Vocês vão ver nos próximos vídeos de decapitação que é diferente a regra para esse tipo, né? Para cada espécie, como eu disse para vocês. Mas aqui não precisa se preocupar, já tá cicatrizadinho e a gente vai fazer o plantio. Aí na hora do plantio, vocês podem ter dúvidas se tá na hora já de eu adubar. Então, eu posso adubar já esse substrato antes de eu plantar? Ou assim que eu regar, eu posso adubar já para a planta já ir recebendo alguma vitamina, alguma coisa? Não tem necessidade, tá, gente? Porque não tem raiz. Então, a única fonte de absorção de vitamina é pela raiz. Então, você não vai adubar nesse momento porque a planta não vai absorver nada ainda, tá? Então, só depois de começar a criar a raiz, sair as primeiras raizinhas, aí você já pode adubar. Mas, se você não é um produtor de suculentas e não tem pressa no cultivo, não tem necessidade de adubar também, porque a raiz, ele sai rápido, tá? Então, ele enraiza super rápido. Não tem necessidade de ficar enchendo de adubo aí, porque ela brota super rápido naturalmente, tá? Então, aqui é simples. Você pode escolher colocar uma galinha só ou 2 galinhas, né? Eu gosto de fazer vaso bem cheinho aqui, então eu escolho uma galinha assim e uma galinha menorzinha. Aqui a gente gosta de vender tudo bem cheinho, né? E ó, simples assim. Espetou ali no vaso, já tá ótimo. E depois disso daqui, Manu, o que eu vou fazer? Vou regar? Onde que eu vou colocar isso aqui? Essa plantinha aqui já tá adaptada no sol pleno, né? Lembra que aquele matrizeiro lá tava no sol pleno. Pode manter no sol pleno? Eu não indico muito que você mantenha no sol pleno, porque ela vai estressar demais. E aí pode acontecer de murchar, de secar um pouquinho de folha. Então mantenha ela ali num sol da manhã, aonde pegue sol, porque também você não vai estiolar. Mas ela tem que ficar num lugarzinho aí de não sol pleno, tá? Um solzinho da manhã para ela aguentar e enraizar. Aqui dentro de 1, 2 semanas já vai começar a nascer as primeiras raízes e você pode fazer a rega. A rega, como tá muito calor, eu gosto de fazer daqui uns 4 dias, 5 dias mais ou menos. Então, só a planta dar uma refrescada, eu já faço a primeira rega dela, tá? Porque não vai ter problema de podridão, não precisa de mimimi, de drenagem no vaso, de canela, nada dessas coisas, tá? Então,
pode ir firme e confiante que vai dar muito certo. E agora a gente tem mais mudinhas aqui, agora vez da colher de cobre. E ela tem um caulinho mais grosso, mas também funciona da mesma forma, tá? O que ela tem de diferente, assim, da colher de prata, né? Apesar de serem primas, uma aí é mais rechonchuda do que a outra, né? Os caules também são mais fininhos que o outro. Mas o que acontece? A colher de cobre, ela fica mais compacta o broto. Então, vamos supor aqui, ó, o caulinho tá aqui, ela fica mais compacta o broto. E aí fica muito pequenininho essa parte aqui, não dá instabilidade às vezes pro vaso, né? Aqui, ó, deu certo, tá vendo? Mas às vezes é tão fininho aqui essa parte que não tem estabilidade. Aí o que dá pra fazer? Que aí você mata 2 coelhos numa cajadada só. Dá pra retirar com cuidado, porque a gente tem que preservar aí a gema do broto, da folha. A gente tira essas folhinhas daqui, ó. Tá vendo? Tem que sair bem preservadinho. Tira essas 2 folhinhas que são de baixo. Tem que tirar ela, ela é bem firminha, o caule, tem que tirar com cuidado pra preservar aqui o miolinho, que é daqui que vai sair o broto. E aí, ó, vai sobrar um caulinho maior. Então, daqui você aproveita mais 2 mudas por folha. Essas daqui vão demorar bastante, mas também não é perdido, né, gente? Dá pra esperar um pouquinho mais. E a muda vai continuar igual. A colher de cobre, como é maior, eu faço uma haste só. Então, a gente só estaqueia aqui. E é isso, ó. Ela vai ficar mais firminha, mais bonitinha. E não vai ter problema de tombar, nada. Então, o enraizamento dela vai ficar bem certinho. Porque, às vezes, o que você tem que tomar cuidado também quando você for fazer a estaquia. Você sempre olhar o centro do vaso, tá? Então, colocar a planta sempre no centro do vaso, não deixar a planta bamba. Porque se você deixar ela assim, ó, ela vai enraizar dessa forma. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Deixar no lugar reto, porque se ela ficar entortada, ela vai crescer torta. Então, a gente tem que ter esse tipo de capricho aí quando a gente for fazer o plantio. Agora, vamos falar sobre enraizamento, tá? Mas não posso colocar enraizador nesse momento? Pode colocar enraizador nesse momento, mas como eu falei, se você não é um produtor, não acelere esse processo. Sinta como que é a planta, qual que é o time da planta, né? Aí você consegue ver de quanto em quanto tempo saem as suas mudas. Isso é bem interessante também, tá? Então, é importante que você conheça a planta e acompanhar o desenvolvimento dela. Manu, nossa, mas como que eu faço para acompanhar esse desenvolvimento? Suculentando app, gente, é um aplicativo assim maravilhoso que a gente desenvolveu para você acompanhar o desenvolvimento da sua planta. Então, você vai baixar o aplicativo, vai registrar a sua planta lá e vai colocar a observação, que ela chegou hoje e qual foi a data, obviamente, e daqui um tempo você vai tirando foto dela e vai cuidando e colocando na ficha da planta o tempo de enraizamento, se você adubou, se você não adubou, se você regou e assim por diante. É muito legal também no aplicativo a gente acompanhar o matrizeiro, né? Porque aí você consegue ver, depois da decapitação, quanto tempo você pode decapitar novamente. Essas análises aí são muito importantes para quem vende e produz, tá? Porque aí você sabe certinho de quanto em quanto tempo você vai ter mudas novas, tá? Então, considerações finais foram essas sobre enraizador, né? O enraizador tem a versão em pó, que ele custa bem caro, afinal. Mas tem aqueles enraizadores que vende, tipo da Forte, Jardim, que são ótimos também, que você pode fazer a rega com eles, tá? Então, a primeira rega já faz com o enraizador que vai acelerar esse processo, beleza? Então, é isso, pessoal. Plantio finalizado. Ainda tenho muitas plantas para terminar de estaquear ali para plantar. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido muito produtivo para vocês, que tenha servido, né, como uma fonte de conteúdo aí para vocês e que vocês consigam produzir muitas e muitas mudas, tá? Se você tiver alguma dúvida, às vezes alguma coisa que eu não falei aqui, pode deixar nos comentários que eu pessoalmente respondo todos os comentários aqui, tá? Então pode deixar sua dúvida que eu vou responder vocês o quanto antes. E se você gostou desse vídeo, também comente aqui se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo, que é muito importante para nós saber o feedback de vocês, né? Afinal, vocês que assistem, vocês têm que escolher, né, o que vocês querem ver por aí. Então, é isso, espero ter ajudado vocês. Agora estou aqui, ó, no meio dessa
bagunça que está a estufa. Olha isso, gente, que bagunça. Mas é porque amanhã tem novidades da semana, então amanhã bem cedinho a gente vai chegar aqui e ó, lascar para novidades da semana aí que promete assim ser maravilhoso. Então amanhã eu convido vocês a voltarem aqui, o vídeo amanhã sai mais cedo. Ativem a notificação, sabe um sininho que fica aqui embaixo? É importante que vocês ativem essa notificação, porque toda vez que a gente posta vídeo, aí você será avisado. E amanhã, gente, é cada coisa exclusivaça aqui que você tem que pegar aí em primeira mão, tá bom? Foi isso. Um grande beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã eu espero vocês, hein? E não esquece do meu like. Um beijo, queridos. Tchau, tchau.